Olá amigos, Cláudio da Digarbe, tudo bom? Hoje vou dar mais uma dica aqui, uma dica importante. A gente sempre fala dos produtos da massa, né? Fermento, fermento natural, farinha. Principalmente a gente fala muito sobre farinha, a água. Mas hoje eu vou deixar isso de lado, vou falar dos produtos, vamos falar assim, secundários, que seria o sal principalmente. O, o sal tem uma importância assim vital para você fazer uma boa massa. Se você tem que trabalhar com um percentual de sal na sua massa, entre 2 e 3% do tanto de farinha que você usa. Ou seja, se você usar 1 quilo de farinha, você tem que trabalhar em média aí 27 gramas de sal. Eu às vezes coloco até 30. Então, o sal tem um papel importante porque ele que ajuda a estruturar a rede de glúten. Por isso que você pega uma massa, você vai fazer uma massa sem sal, você errou na mão com pouco sal, fica aquela massa toda desestruturada. Você põe assim, ela esparrama. Ou seja, o glúten não consegue se estruturar sem ter o sal. Então o sal é muito importante. E o sal também ajuda na fermentação, sabia? Por isso que é muito importante quando você for trabalhar com sal, você colocar sal integral. Trabalha com sal marinho, por exemplo. Ele é um sal. O que que acontece? Esse sal, ele é um sal mais rico e ele tem nutrientes. E esses nutrientes vão ajudar na fermentação e muito. Se trabalhar com sal refinado, eu já fiz várias vezes com sal refinado, você percebe a diferença, principalmente numa longa fermentação. O sal refinado, ele é pobre em nutrientes e tem muito iodo ainda. Então não é legal para massa não. Às vezes você faz, você fala, não percebi muita diferença, mas você nota que ela não, talvez não tenha ficado tão boa e um dos motivos pode ser esse. Então, você não pode pôr nem pouco sal e nem muito sal. Se você passar do limite também de 3%, que seria 30 gramas num quilo de farinha, você pode ter problema com a sua massa também, tá certo? E então esse é um dos componentes que eu considero o dos mais importantes numa massa. Aí eu poderia citar açúcar também, só que eu acho um disparate, porque pôr açúcar numa massa só para ela, em tese, as pessoas usam para a massa ganhar uma coloração melhor. Isso não é, você tem que mudar seus processos para que a massa tenha uma coloração diferente. E não se acrescentar um artifício de um açúcar para deixar a sua massa mais macia ou ter uma coloração melhor. Você põe um pouquinho de açúcar, tudo bem, você vai ajudar nos açúcares para as bactérias da fermentação, mas não precisa, ela já tem o amido da farinha, que as enzimas quebram esse amido, transformam em açúcares simples e elas vão se alimentar desses açúcares. Então você não precisa acrescentar mais açúcar. Eu acho um artifício, inclusive falar fortemente é covarde, né? Porque tem gente que vai comer, mesmo que seja pouco, e tem gente que não pode. Então não é um artifício honesto, legal para se usar numa farinha. Então, vocês prestem atenção nos componentes de uma massa, que são totais e os principais, que é a farinha, uma boa água, e água gelada, um bom fermento e muito pouco fermento, ou um fermento natural, e o sal na quantidade exata. Então, esse era o toque que eu queria dar para vocês aí. Aqueles que quiserem pôr um pouquinho de azeite, pode colocar, porque o azeite é uma gordura, e essa gordura ela vai meio que engraxar essa rede de glúten e vai deixar uma rede de glúten também mais resistente, mas não dura, mais resistente. E essa
essa gordura, no caso do azeite, quer queira ou não, ela dá uma maciez na massa, tá certo? Então, ô, pessoal, eu tava falando para vocês, esqueci de falar que eu falei do pouco sal na massa e esqueci de falar o porquê do excesso de sal também. O excesso de sal, você vai fortalecer demais o glúten. Demais. E isso aí vai trazer problema para sua massa, vai ficar uma massa mais resistente, no sentido de ela ficar mais firme mesmo, sabe? E isso não vai dar um efeito legal no produto final, tá bom? Então cuidado aí com o sal. Então é isso aí, pessoal. Dadas as dicas, mais uma dica aí, tamo junto. Qualquer coisa, passa uma mensagem aqui que se eu puder esclarecer alguma coisa, a gente está aí para isso. Valeu.